Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo falaremos sobre a principal propriedade da PG. Mas antes eu queria falar de algumas notações especiais. Dividindo o caso em que a PG tem quantidade par de elementos, por exemplo, uma sequência com 4 termos, e quando a quantidade é ímpar de elementos, por exemplo, uma sequência com 11 termos. Para exemplificar, vamos considerar 4 aqui. Então, A1, A2, A3 e A4. Em alguns exercícios, é conveniente escrever os termos nas seguintes notações. Por quê? Porque facilita. Porque nesse momento, eu tenho 4 notações diferentes, né? A1, A2, A3 e A4. Mas eu posso escrever eles em função do A1 e da razão. Então, por exemplo, o A1 vai continuar sendo A1. Nós já fizemos esse exercício em vídeos anteriores. O A2, como ele é obtido? Escrevendo o A1 e multiplicando pela razão. Então, o A2 vai ser A1 multiplicado pela razão. Do A1 para chegar no A3, eu teria que multiplicar pela razão por ela mesma 2 vezes. Q vezes Q. E isso daria Q ao quadrado. Então, A3 poderia ser escrito como A1 multiplicado pela razão ao quadrado, ou seja, o A1 vezes Q de novo. E o A4, seguindo a mesma lógica, poderia ser escrito assim. A1 multiplicado pela razão, mas ao cubo, né? Dá uma olhada nesse desenho. Eu multiplicaria pela razão, por ela mesma, 3 vezes. Show! Isso eu queria mostrar para a quantidade par. Agora, quando a quantidade for ímpar, por exemplo, A1, A2, A3, 3 termos consecutivos, eu poderia escrever da mesma forma, mas eu não teria separado em 2 casos. A questão é que quando a quantidade é ímpar, vai ter um elemento central, sempre. Sempre vai ter um elemento central, porque a quantidade é ímpar. Então, vai ter a mesma quantidade de termos à direita e à esquerda. Isso faz com que eu possa centralizar no termo do meio, sempre. Da seguinte forma, eu vou considerar o A2 como se fosse a referência, ele é o meu X. Para andar para frente, eu vou multiplicar pela razão. Eu vou fazer vezes a razão. Né? Então vai ficar X multiplicado pela razão. Só que quando for para trás, eu não vou multiplicar pela razão também. Quando for para trás, eu vou dividir pela razão. Então ficaria X dividido por quê? O professor ficou confuso, você algebrizou aí. Considere isso como exemplo. Ó. Quem que é o termo central? O 8. Ele está fazendo um papel do X. A razão nesse caso seria quanto? 2 vezes quanto que dá 8? 4, né? 8 vezes 4, 32. Então a razão parece ser 2. Ser 4, perdão. Note, como o 8 é o termo central, o da frente nada mais é que X vezes Q, ou seja, 8 vezes a razão. E o cara de trás é 8 dividido pela razão. X dividido por quê? Note que se eu fizer esse produto dá 32, e se eu fizer essa divisão dá 2, que é justamente o que está aqui. Centraliza no termo central, para frente você multiplica, para trás você divide. Mas professor, e se fosse em vez de 3 termos consecutivos, fosse 5? A1, A2, A3, A4, A5. Né? Aí você centralizaria no termo do meio, que seria o A3. Aí ficaria assim, ó. Para frente você multiplica, então ficaria A1, A2, A3, A4, A5. O termo central é o X, para frente você multiplica. Então X vezes Q. Vai multiplicar por quê? Vai multiplicar por quê de novo. Então aqui faz sentido ser X vezes Q, que é o quadrado. Para trás você divide. Vai dividir por quê? Então X sobre Q. Vai dividir por quê? Divide por quê de novo, vai dividir por quê ao quadrado. Mas professor, por que você está escrevendo assim? Não era mais fácil ficar com as 5 letras? Não. Porque com as 5 letras eu tenho 5 incógnitas para achar. Dessa forma eu só tenho 2 incógnitas, X e Q.
que pode, dependendo do exercício, facilitar muito a sua vida. Isso sempre vale para a quantidade ímpar, onde você vai centralizar no termo do meio. Feito isso, eu queria apresentar a principal propriedade, que tem a ver com a seguinte ideia. 2, 8 e 32. Nós já sabemos que está em PG. Lembra que na PA tinha uma propriedade similar? Eu vou deixar o link aqui em cima. Que era que o termo central é a média aritmética dos seus vizinhos. Você pegava os vizinhos, somava, dividia por 2 e achava um termo do meio. Aqui não vai dar certo, porque se eu somar 32 com 2 dá 34, dividir por 2 dá 17. Mas tem uma propriedade similar. Que o termo do meio ao quadrado é o produto dos seus vizinhos. Veja, 8 ao quadrado, 64. 2 vezes 32, 64. Ou ainda, que o termo do meio é a raiz quadrada do produto dos seus vizinhos. Porque esse produto vai dar 64. E a raiz 64 é 8. Então você guarda a que foi melhor para você. O do meio ao quadrado é o produto dos seus vizinhos. Ou, equivalentemente, o termo do meio é a raiz quadrada do produto dos seus vizinhos. Mas o que é isso? Como que eu falo isso na matemática? Isso nada mais é que a chamada média geométrica. Professor, eu nunca ouvi falar de média geométrica, mas existe. Nós estamos habituados com a média aritmética, aquela tradicional, soma e divide pela quantidade. Mas existe a geométrica, que no caso de dois termos, é o produto delas e você extrai a raiz. Então, se eu quero calcular a média geométrica de 2 e 32, o que eu faço? Multiplica 64 e extrai a raiz. Tá bom? Isso é chamado de média geométrica. Vale uma curiosidade, aqui, além de PA e PG, que a média geométrica é sempre menor ou igual à média aritmética. O que eu quero dizer com isso? Se você tiver duas notas e calcular a média geométrica e a média aritmética, a geométrica sempre vai ser menor ou no máximo igual. Então não reclame da sua média na escola. O professor poderia usar a média geométrica, que poderia tentar deixar a sua nota ainda mais baixa. Tá? A média geométrica é sempre no máximo igual à média aritmética. Faz um teste, faz a média aí, ó. No caso a gente já fez, né? A média geométrica de 2 e 32, você multiplica, dá 64, extrai a raiz, dá 8. E a média aritmética é 2 mais 32, 34 divide por 2, 17. Muito maior. Então vai por mim, o professor, se eu puder calcular a média geometricamente. Bom, feito isso, como a gente pode generalizar? Dados 3 termos consecutivos, e precisa ser 3 termos consecutivos. Eu vou representar por A1, A2, A3, mas poderia ser A10, A11 e A12. O que eu sei? Que o termo central ao quadrado é o produto dos seus vizinhos. Então, A2 ao quadrado, não confunda o 2 de índice com 2 ao quadrado, é igual ao produto dos seus vizinhos. A1 vezes A3. Tá? Isso sempre vale, sempre vale. E se você preferir, para não confundir os índices, você poderia escrever assim, ó, dado 3 termos consecutivos, x, y, z, tem que ser termos consecutivos, o do meio ao quadrado é igual ao produto dos seus vizinhos. Isso sempre vale e é a principal propriedade de PG. Vamos verificar? Você tem 5 termos em sequência, né, consecutivos de uma PG, e eu quero que você descubra x e y. Bom, sabendo disso, eu sei que o do meio ao quadrado é o produto dos seus vizinhos. Então, nesse caso, x ao quadrado tem que ser igual ao produto dos seus vizinhos.
os produtos dos seus vizinhos dá 100. Que número ao quadrado dá 100? 10. Então você acabou de descobrir que o x vale 10. Se o x vale 10, você já consegue sacar a razão. 2 vezes quanto que dá 10? 5. 10 vezes quanto que dá 50? 5. Então a razão dessa PG vale 5. Para o y, você poderia usar a mesma estratégia, que y ao quadrado é o produto dos seus vizinhos. Mas, eu já sei a razão, então eu vou ganhar tempo. Basta multiplicar por 5. E aí você descobriria que 50 vezes 5, o y é igual a 250. Beleza? E aí eu vou terminar esse vídeo falando por que essa propriedade é verdadeira, por que o termo central ao quadrado é igual ao produto dos seus vizinhos, ou que o termo central é igual à média geométrica dos seus vizinhos. Por que isso vale? E a justificativa está aqui por trás, por isso que eu comecei com essas notações. Considere 3 termos consecutivos, e eu vou representar dessa forma, 3 termos consecutivos, porque sempre vale. Então, x sobre q, x e x vezes q. Tá bom? O do meio ao quadrado, tenho que mostrar que é igual ao produto dos seus vizinhos. E por que isso é verdade? O do meio ao quadrado é x ao quadrado. Eu tenho que mostrar que isso bate com o produto dos seus vizinhos. Mas quando eu copiar os vizinhos multiplicando, olha o que acontece. Você tem uma razão, e vamos assumir que essa razão é diferente de zero. Tá bom? Para valer a simplificação. Você tem um produto com um q em cima e um q embaixo. O que vai acontecer? Você pode simplificar. Moral da história. O que deu do lado direito e do lado esquerdo? Do lado esquerdo, x ao quadrado. E do lado direito, x vezes x. X ao quadrado. O que eu estou mostrando? Que essas expressões são equivalentes. Lado esquerdo é igual ao lado direito. Isso significa que, de fato, sempre o produto dos vizinhos vai ser igual ao do termo do meio ao quadrado. E assim está justificado porque essa propriedade vale sempre. Então, dado 3 termos consecutivos, não importa a posição deles, tem que ser consecutivos. O do meio ao quadrado é igual ao produto dos seus vizinhos. Até a próxima!